Por acaso você já se perguntou quantos alicórnios já existiram em todo o mundo pônei? Olha que são vários, e um desses alicórnios era uma das Mane Six, acredita? Parece absurdo, né? Então, se você não acredita, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos eles. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, e que tal começarmos esse vídeo com as duas irmãs reais, Celestia e Luna, as antigas governantas de Equestria. A irmã mais velha, Celestia, era responsável por erguer o sol todas as manhãs para os pôneis, enquanto a irmã mais nova, Luna, erguia a lua e administrava o sonho de todos os pôneis. O problema foi quando a Luna acabou tendo inveja da sua irmã, que era adorada pelos pôneis de dia, enquanto de noite todo mundo só dormia, deixando a pobre Luna de lado, o que levou a Celestia a banir a própria irmã por 1000 anos. Mas depois que passa esse tempo, as duas fazem as pazes e voltam a governar Equestria juntas. Mas sabia que antes dessas duas irmãs e antes do descobrimento de Equestria, existiu uma rainha que até virou lenda? A rainha Parabola. Parece ser da família das zebras por causa das listras que ela tem pelo corpo, aumentando ainda mais esse ar chique de parábola. E essa imagem que vocês estão vendo aí agora é da HQ de número 32 da edição Friends Forever. Numa parte em que a Daring Do conta pra Florechai sobre uma lenda envolvendo essa tal rainha poderosa, sobre ela esconder um valioso tesouro num castelo super secreto. E de acordo com essa lenda, só as aranhas sabem um caminho até o tesouro dela. Também apareceu no jogo mobile Crows and the Chaos, que é essa que vocês estão vendo agora no vídeo. Tirando isso, não sabemos de praticamente nada sobre essa rainha alicórnio, diferente da próxima que vai vir agora. Twilight Sparkle era só uma potrinha quando descobriu seu talento para a magia, e a princesa Celestia ficou sabendo disso, se tornando a mentora dela logo em seguida. Mas num dia em que ela completa um antigo feitiço misterioso, Celestia diz para sua aluna que uma nova fase da vida da Twilight começaria, o de ser a mais nova princesa da amizade. E não para por aí. Tanto a Celestia quanto a Luna reconheceram que a Twilight, junto das suas amigas, provou seu valor por trazer a paz em Equestria, toda vez que uma nova ameaça aparecesse, fazendo com que as princesas renunciassem o trono delas para Twilight, a nova governanta de Equestria. Isso naquela época. Mas me falem aí, vocês gostaram de todo esse desfecho da Twilight como a nova princesa de Equestria? Dá um like nesse vídeo se você achou isso ok. Se não, me fala o porquê aqui nos comentários, pode ser? Princesa Trixie. Até parece loucura pensar que em um universo alternativo, a grande e poderosa Trixie tenha virado uma princesa alicórnio. E adivinhem do que, hein? Da humildade. Justa pônei que sempre se intitula como sendo grande e poderosa. Que ironia do destino, né? Isso aconteceu lá na HQ de número 18, Reflexos. Ela também aparece num jogo da Gameloft, com o nome de Trixie, humilde. É até difícil de engolir isso, né? E pensar que a Pinkie Pie quase se tornou a princesa do caos. Sério, na HQ de número 57, Pinkie acaba entrando em um dos portais do Discordia que ainda estava aberto, levando a Pinkie direto pro mundo do Senhor do Caos, a dimensão do caos. E lá a Pinkie descobre que tudo que ela imaginava se tornava realidade, como canhões de festa voadores ou até nuvens que se pareciam com a crina da própria Pinkie. Só que a pônei sai do controle com todo aquele caos e se autodenomina a princesa do caos, com direitos a asas e chifres de alicórnio e até uma coroa com a bela marca dela, tomando o trono do Discordia. A sorte é que os dois entram numa disputa para ver quem conseguir inventar mais coisas malucas e aleatórias por mais tempo e sem perder a criatividade. E mano, quase que a Pinkie vence essa rodada, hein? Já pensou a Pinkie Pie virando a nova senhorita do caos? Eu que não ia querer ver isso, hein? Já sozinha ela já é louquinha o suficiente. A princesa Candace, também conhecida como Mi Amore Cadenza, é a princesa do amor. Muito antes de virar princesa ou até mesmo um alicórnio, Candace era só uma Pegasus que morava numa vila de pôneis terrestres, onde era amada por todos. Se você quiser saber com mais detalhes sobre o passado da Candace, vou deixar fixado aqui nos comentários o link pra esse vídeo aqui, tá bom? Mas ó, só depois que terminar de ver esse aqui. Bom, em resumo, a Candace prova o seu valor depois de liberar um pônei de um ódio tremendo. E esse ato de bravura fez com que a Celestia transformasse a Candace em um alicórnio,
dando a ela o cargo de Princesa do Amor e queria governar todo o reino de cristal junto do coração de cristal. E por ser a Princesa do Amor, Candace consegue criar feitiços que juntam um casal de pôneis por meio do amor puro e verdadeiro. Alguns até teorizavam que ela seria uma ancestral da Princesa Amori, por causa do seu nome completo. Mas o que você acha? Será que essa princesa é realmente uma antepassada da Candace ou esse nome foi apenas uma coincidência? Princesa Misteriosa. E já que estamos falando da Candace, quem se lembra daquela tal princesa alicórnio que apareceu em um livro que contava como criar uma poção do amor? E pelo que a Sweet Belle leu naquele livro, a princesa misteriosa ficou tão apaixonada por esse príncipe também misterioso que ela nem soube governar o seu próprio reino, resultando na queda dele. Não temos nenhuma informação sobre essa princesa, mas o que eu mais queria saber é sobre o que aconteceu com ela depois disso. Como no amor atravessa a Flowery Heart, não é mesmo? Ela é a filha da Candace e do Shining Armor, e foi a primeira alicórnio a nascer em Equestria. Detalhe, em Equestria, não no mundo dos pôneis em geral. Enfim, mesmo ainda sendo um bebezinho, a pequena Flowery Heart era bem esperta, poderosa e muito travessa. Pai amado, eu sei que ela era só um bebê, mas esse bebê era uma pestinha, vou te contar, hein? A gente só teve um vislumbre de como seria a Flowery adulta naquelas pinturas de vidro no último episódio da série. Mas no jogo da Game Loft de My Little Pony, podemos ver como seria a futura princesa do Reino de Cristal já amadurecida. Editor, faz o favor de pôr ela aí na tela pra mim, por favor. Essa mesma, muito linda, né? Se você também concorda comigo, que tal escrever um elogio pra ela aqui, pra Flowery Heart? Certeza que ela vai amar. Cozy Glow também se tornou um alicórnio, mas não de uma maneira legítima. Ela, junto da Chrysalis e do Tiurek, liberam o poder de dentro do sino do Grogar. E a Cozy Glow não perde tempo para se transformar num alicórnio. E olha que ela teve duas transformações, essas que vocês estão vendo agora. Já a segunda transformação é da Cozy Glow, já com a magia caótica, bem assustadora mesmo, mas quase inofensiva, já que a pônei mal controlava a magia caótica, desfazendo essa transformação logo em seguida. Alguém avisa pra Cozy Glow que só tem uma criatura em Equestria que controla o caos, e que ele é o Discordia. Só agora que vamos descobrir um pouco do passado da Opaline Arcana. No capítulo 6 do Deixe Sua Marca, Spike, que agora é o líder dos dragões, conta pra Sunny e os seus amigos que a Opaline foi banida de Skyros, a cidade dos alicórnios, por causa do seu enorme ego. Ela achava que os alicórnios eram superiores aos pôneis e que podia mandar em todos eles, e os outros alicórnios não curtiram essa ideia. A Opaline até recorre à magia das trevas só para se transformar numa alicórnio de fogo com o poder dos dragões. Spike também revela que foi por causa da Opaline que os cristais da União foram criados para manter essa magia escondida dessa alicórnio do mal, porque caso contrário, ela iria querer toda essa magia só pra ela. Sunny, depois de reunir todas as 3 tribos de pôneis, mais uma vez foi transformada em um alicórnio pelos cristais da União, mas um tipo meio diferenciado de alicórnio, sabe? Já que as asas e os chifres dela parecem mais mágicos do que físicos. E eu sei que tem alguns fãs aí que não consideram a Sunny como um alicórnio de verdade por causa desse detalhe. Só que eu tenho pra mim que a Sunny é um alicórnio artificial, pelo simples fato dela ainda não ter atingido todas as metas para uma transformação de alicórnio verdadeira, que nem foi com a Candace e a Twilight, por exemplo. Mas isso é só uma especulação minha, tá? Se você tem uma teoria melhor, fique à vontade para comentar sobre isso, beleza? E agora que sabemos da existência de uma cidade cheia de unicórnios, quem sabe o que é o G5 nos aguarda, né? Mas e você, já conhecia todos esses unicórnios? Comenta aí embaixo para eu saber. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve para não perder nada, hein? Muito obrigado por assistirem e hasta la vista!